Bom, está gravando a nossa aula, peço autorização de vocês, para quem não conseguiu chegar aqui agora, vai assistir depois, então, a aula gravada, né? A gente vai fazer a nossa segunda parte da revisão, né? Essa segunda parte da revisão que a gente precisa fazer, ela é um pouco mais teórica do que a primeira parte, né? A primeira parte a gente viu que era a sociologia e os antecedentes históricos da sociologia e, portanto, agora a gente vai entrar nas três teorias que eu coloquei ali para vocês como sendo as teorias que caem, as duas teorias que são as que eu coloquei para vocês ali, que são as teorias que caem na avaliação. Tá? O João Vitor está me colocando uma interrogação ali que eu não sei a respeito do que é. João, tá aí, João? João? Tá me escutando? Alguém está me escutando aí? Pode me dar um retorno Estou em áudio. escutando. Tá bom. Pois o João, quando ele souber me dizer sobre o que ele estava colocando a interrogação ali, eu aguardo ele. Vou começar aqui, então. Vou apresentar para vocês a nossa discussão sobre as duas teorias que caem na nossa avaliação de sociologia. Vai estar aí o João, ele não sabe me dizer muito bem o que houve, depois ele me explica. Vamos lá, então. Então, a gente tem que compreender as duas correntes de pensamento ali, que são as correntes de pensamento teóricas da sociologia que vão cair na avaliação. A primeira é do Durkheim, a segunda é do Weber. Do Durkheim cai o fato social e do Weber cai a ação social. Né? Para nós entender a construção do Durkheim sobre o fato social, vamos relembrar, vamos usar um material que a gente usou aqui no início, numa das nossas primeiras aulas. Eu vou disponibilizar de novo para vocês, caso alguém não tenha conseguido pegar o material, que é um materialzinho que faz um levantamento da obra do Durkheim e apresenta a teoria dele dos fatos sociais. Né? Então, o Durkheim é considerado um dos pais da sociologia moderna, é o primeiro a construir uma teoria depois que o Augusto Comte constrói aquela teoria dos três estágios ali, que a gente também já viu. As principais obras do Durkheim são a Divisão do Trabalho Social, que ele escreveu em 1893, as Regras do Método Sociológico, ele vai escrever lá em 1895, e o Suicídio, que é uma obra que ele escreve em 1897, aonde ele testa a teoria dele dos fatos sociais, colocando à prova um fato, que é um ato de extrema individualidade, que é o suicídio, para provar que ele não é um ato individual, em algumas circunstâncias pode ser considerado um fato social, um ato social também. Segundo Durkheim, a visão dele de sociedade, a sociedade determina os indivíduos, e essa determinação da sociedade em cima dos indivíduos, ela pode ser percebida e evidenciada nos fatos sociais, né? O principal conceito dele, para a gente conseguir depois entender o que é fato social, é entender que, para o Durkheim, o essencial é pensar como que se dá a coesão social, como é que a sociedade continua existindo, ela não se desmancha, não se desintegra, né? Ele diz que uma espécie de Estado, o que é essa coesão social? Um Estado pelo qual os indivíduos mantêm-se unidos, interagindo em um grupo, ou simplesmente o Estado de uma integração coesa de um grupo social. Né? Para entender como é que se dá essa coesão, ele usa três conceitos importantes: o próprio conceito de coesão, o conceito de fato social, o conceito de divisão do trabalho. O método do pensamento do Durkheim é funcionalista. Por quê? Porque ele pretende explicar o funcionamento da sociedade. O que é o fato social para o Durkheim? Né? Durkheim entendia o fato social como uma coisa, um fenômeno, tão apreensível quanto qualquer elemento físico e biológico. Os fatos sociais seriam as maneiras de pensar, de sentir, de agir, que exerceriam uma força externa, ou seja, seriam impostas aos indivíduos. Então, o fato social é um acontecimento que se torna um acontecimento social porque a sociedade
de alguma forma, impõe os indivíduos para que esses indivíduos participem desse acontecimento social. Para que um acontecimento, nem todo acontecimento é um fato social, para que um acontecimento seja um fato social, é preciso que esse acontecimento seja geral, externo e coercitivo. Portanto, as três características do fato social são generalidade, exterioridade e coercitividade. O que quer dizer isso? Generalidade, um fato social é geral quando? Quando ele está presente e tem que ser reconhecido por toda uma sociedade ou grupo social. Significa que todos os indivíduos de um grupo social ou de uma sociedade ou participam desse acontecimento ou simbolizam esse acontecimento, conseguem entender o que seria esse acontecimento. Ele é externo porque ele é exterior às consciências sociais, ele independe da vontade e do desejo de cada indivíduo. E, portanto, esse acontecimento social ele sofre o peso da exterioridade. O que significa isso? Eu posso não querer, posso não concordar, posso não participar, esse acontecimento social, esse fato social vai continuar existindo. E ele é coercitivo porque, de alguma forma, ele molda as nossas vontades individuais ao coletivo. Ele faz com que nossas vontades individuais sejam, de alguma forma, orientadas, determinadas, melhor o termo, orientadas pelo coletivo. A gente passa, a partir do processo de participar desses acontecimentos sociais, a entender, compreender, simbolizar e interiorizar as regras daquela sociedade que a gente pertence, né? Então, esse fato social é o fato a ser observado pelo Durkheim, é o objeto de estudo da sociologia. Qual é o objeto de estudo, então, da sociologia do Durkheim? É o fato social, é esse acontecimento que ele é social, para ser social ele tem mais de uma pessoa envolvida com ele, e que tem essas três características. Ele tem que ser geral, externo e coercitivo. Nosso outro autor, que nós vamos ver hoje, é o Max Weber. Ele tem um outro conjunto teórico para explicar o mesmo fenômeno que é a sociedade. Qual é esse outro conjunto teórico do Max Weber, né? É o conjunto da sociologia compreensiva. Então, só para a gente ter um panorama de onde que vem esse rapaz aí, o Max Weber, ele viveu entre 1864 e 1920, foi um importante sociólogo, jurista, historiador e economista alemão. Ele é considerado também um dos pais, um dos fundadores do estudo sociológico moderno. Por que ele e o Durkheim, que são os dois autores que caem na nossa avaliação, são considerados fundadores do estudo sociológico moderno? Já expliquei isso para vocês, mas vou retomar essa situação. Eles fundam correntes de pensamento sociológico. O Durkheim funda uma corrente de pensamento sociológico, que é a corrente funcionalista, que é de tentar entender o funcionamento da sociedade, e o Weber vai tentar entender como que se dá o processo de participação dos indivíduos nessa sociedade. E por isso a sociologia do Weber não é funcionalista, porque ela não quer entender como a sociedade funciona, mas ela quer entender como os indivíduos compreendem que essa sociedade funciona. Então, o método dele, do Max Weber, é um método que a gente chama de compreensivo. Durkheim, funcionalismo. Weber, compreensivo. Dois métodos diferentes, né? A sociedade, por Weber, ela é compreendida pelos indivíduos, os indivíduos entendem a sociedade que vivem como resultado da ação social deles mesmos. Então, os indivíduos vão compreender a sociedade que vivem como resultado da ação que eles desenvolvem dentro dessa sociedade. Quais são as principais obras desse autor? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade e a Política como Vocação. Conceitos chaves para a gente entender aqui: ações sociais e seus tipos de dominação e formas de poder. Qual é o conceito que cai na nossa avaliação? A ação social. Então, nós temos que também ter uma percepção na hora que for fazer a avaliação, que são dois autores, dois conceitos diferentes,
E a gente tem que ligar o nome dos conceitos aos autores para não fazer confusão. Então, Durkheim, o conceito é fato social, e Weber, o conceito é ação social. O Durkheim está preocupado em compreender o funcionamento de um acontecimento, que é o fato social. O Weber está preocupado em compreender como que os indivíduos justificam a sua ação social, como que eles justificam o porquê fazem determinadas coisas, né? O método aqui do Weber é o compreensivo e não o funcionalista, né? Ainda antes de nós avançar um pouco mais, é preciso que a gente compreenda também que a diferença do ponto de vista do método funcionalista para o compreensivo é que o método funcionalista, o sociólogo é alguém, aquele que vai fazer sociologia, é alguém que vai observar de longe, fora, um acontecimento e vai testar esse acontecimento para ver se ele é um fato social ou não a partir das 3 características do fato social. No método compreensivo, só olhar o acontecimento não me permite compreender. Porque eu preciso compreender o que levou os indivíduos a fazerem tal ação social, a terem tal atitude. E para isso eu preciso entrar em contato com esses indivíduos e escutar esses indivíduos para que eles me expliquem o porquê da sua ação. Como isso levaria, de certa forma, a sociologia a se aproximar demais de uma ciência do campo do indivíduo e não da sociedade, que é a psicologia, que é compreender o porquê que os indivíduos fazem as coisas, para resolver esse problema prático, porque para a sociologia só tem função a teoria social se eu conseguir explicar a totalidade das coisas. Se eu reduzir as coisas a uma explicação diferente para cada indivíduo, eu estou no campo da psicologia e não mais no campo da sociologia. Para conseguir resolver isso, Weber, então, cria tipos ideais. Desculpe. O que seriam os tipos ideais? Seriam formas pelas quais os indivíduos compreendem as coisas. A partir desses tipos ideais, ele nos permite agrupar um conjunto enorme de comportamentos dentro desses tipos ideais, que são tipos idealizados por ele de como os indivíduos atuam dentro da sociedade. O que é essa ação social? Para o Weber, a ação social é qualquer ação individual que é orientada por outras ações, ou seja, quando eu faço alguma coisa, quando nós agimos, lá a gente levando em consideração orientações de outras ações de outras pessoas, eu já estou tendo uma ação que ela não é no campo da individualidade, mas ela é uma ação social. Ela é social aqui. Vejam que avança o conceito de fato social, lá que é um acontecimento onde tem mais de uma pessoa envolvida. Aqui a ação social ela não é por uma questão numérica do número de pessoas que estão envolvidas, que a gente vai definir a ação como individual, como social. A gente vai dizer que uma ação é social a partir do momento que eu levo em consideração algo feito ou pensado por outra pessoa, essa ação já passa a ser social. Para compreender isso, então, ele cria os tipos ideais. Quais são? Ele vai dizer que existem 4 tipos de ações sociais, ou 4 explicações para o comportamento dos indivíduos. Todo o comportamento social dos indivíduos pode ser, dessa perspectiva, agrupado em uma dessas 4 ações, tipos de ação social. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que a gente faz e que tenha levado em consideração algo que foi feito, pensado por outra pessoa, ela tem como fundamento dessa ação, eu faço determinada coisa, porque eu estou orientado por um tipo de ação. Quais são os 4 tipos de ação? Vamos começar aqui de baixo para cima. A primeira que ele nos apresenta é a ação afetiva. O que é uma ação afetiva? É uma ação que é motivada pelos sentimentos. Raiva, ódio, amor, compaixão, solidariedade, tem um número enorme de sentimentos, principalmente na língua portuguesa, para a gente classificar alguma ação. Então, eu estou fazendo alguma coisa, o que está me levando a fazer alguma coisa é um sentimento. Tem um outro tipo de ação que é a tradicional, que eu faço alguma coisa porque essa ação já é
tradição, já é costume da sociedade da qual eu faço parte. Essa ação tradicional ela é baseada num hábito adquirido. É algo que eu faço porque todo mundo faz, é algo que eu faço porque é costume da região onde eu sofri o processo de socialização. A gente pode trazer aqui como exemplo clássico nosso aqui do Rio Grande do Sul, o hábito social de organizar rodas de chimarrão, que agora com essa pandemia está até meio que difícil e impossível de fazer isso, está todo mundo mateando solito, né? Ninguém está passando a cuia de mão em mão. Mas esse hábito de organizar rodas de chimarrão, de tomar chimarrão em grupo, tem até regras que estabelecem para que lado que a cuia deve seguir na roda e tal, são ações que os indivíduos estabelecem, que os indivíduos fazem, baseadas no quê? Num hábito, num costume, numa tradição da sua do seu espaço social de socialização, da onde eu aprendi as coisas todas que me foram ensinadas. Esses dois tipos de ação, a afetiva e a tradicional, elas não são racionais. O sentimento não é algo racional, a gente não explica o sentimento, a gente simplesmente sente. E as ações tradicionais não são pensadas, a gente nunca pensou o porquê de determinadas coisas, o porquê temos o hábito de tomar chimarrão, a gente sai fazendo aquilo que já é passado para nós pela tradição. Nesse sentido, o Weber vai dizer, as ações afetivas e tradicionais são mais próximas das sociedades simples. O que são as sociedades simples? São aquelas sociedades com poucos habitantes, com poucas pessoas envolvidas, que não tem uma teia de tecido complexo social para explicar. As sociedades primitivas, as próprias sociedades rurais, elas são cada vez mais influenciadas pela tradição, pela afetividade. Com o desenvolvimento da sociedade, ele vai dizer que as nossas ações passaram a ser cada vez mais orientadas por um tipo de ação que ele chama de ação racional. O que é ação racional? É que eu vou decidir fazer alguma coisa racionalmente. Ao decidir fazer alguma coisa racionalmente, eu vou levar em consideração duas coisas. Eu posso ter uma ação racional com relação a valores e posso ter uma ação racional com relação a fins. Qual é a diferença de uma para outra? Né? A ação racional com relação a valores é aquela ação que eu vou decidir racionalmente fazer alguma coisa porque eu acredito em algo que me leva a fazer essa determinada ação. Portanto, ela é racional porque é uma decisão minha e ela tem relação com valores porque eu faço determinada coisa porque acredito em algo que me leva a fazer determinada ação. Como exemplo clássico da ação racional com relação a valores, a gente tem, por exemplo, várias confissões religiosas, mundo afora, em especial algumas neopentecostais, que acreditam que os indivíduos não devem receber transfusão de sangue, porque o sangue é sagrado, seria uma maculação do teu corpo, que é um ambiente sagrado e tal. Tem toda uma explicação construída em valores morais, em crenças em cima disso. Na medida que uma pessoa toma uma decisão racional de se negar a fazer uma transfusão de sangue, ela está tomando uma decisão que é racional com relação a valores que organizam o pensamento dela, a coisas que ela acredita. Tem um outro tipo de ação racional, que é a ação racional com relações afins. Como assim com relações afins? É simples. Eu decido fazer alguma coisa porque eu quero ter um resultado final em troca da minha ação. Por exemplo, vamos imaginar que vocês tenham prova de matemática amanhã e vocês decidiram racionalmente estudar matemática hoje porque querem ser aprovados na prova de matemática amanhã. É isso. Isso é uma ação com relação a fins. Eu faço alguma coisa, por quê? Porque eu quero ter um resultado final que tem relação com essa minha ação que eu estou realizando. Nesse sentido, o Weber vai dizer que todo comportamento humano em sociedade pode ser agrupado
em ação afetiva, ou eu fiz alguma coisa por conta... Minha ação pode ser explicada por conta de um sentimento, minha ação pode ser explicada por conta de uma tradição, de um hábito e de um costume local, a minha ação pode ser explicada por uma opção racional que eu tive em relação a algum valor, alguma crença, algo que eu acredite, ou a minha ação pode ser classificada de forma racional como uma ação que eu fiz para obter um determinado resultado, e, portanto, ela é uma ação com relações afins. Entender o que leva os indivíduos a atuar de determinadas formas fez com que o Weber conseguisse, por exemplo, de alguma forma, tentar explicar por que o capitalismo deu certo em alguns lugares e em outros não. O que ele fez? Ele escreveu um livro que chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele vai procurar lá na ética protestante o que é a ética protestante. A ética protestante é um valor, é uma crença, é algo que as pessoas acreditam, né? Que esse valor, essa crença, essa ética protestante que valorizava o trabalho em detrimento do ócio, que desmistificava o lucro enquanto pecado, ela tira a maldição do pecado em cima do lucro, fez com que os países onde o maior número de pessoas tivessem uma relação com o protestantismo, tivessem uma ética protestante, uma forma de agir baseada nesse pensamento protestante, o capitalismo tivesse avançado bem mais do que nos países que ainda manteriam a ética, o valor da religiosidade católica apostólica romana, na medida que não se tem nesses outros locais a dissociação do trabalho e do ócio, uma valorização extrema do ócio em detrimento do negócio, que é a negação do ócio. Então, todas essas características de coisas que as pessoas acreditam vão influenciar no final, lá no processo de construção de uma sociedade. Então, aqui para a gente explicar os tipos de novo. Racional com relação a fins. Tem como base a expectativa de alcançar fins racionalmente esperados. Eu faço uma coisa para tentar conseguir um resultado final. Racional com relação a valores. É determinada pela crença em algum valor. Esse valor pode ser ético, religioso, político, estético, seja o que for, é um valor, uma coisa que eu acredito. A tradicional se orienta pela tradição, que pode ser familiar, cultural, social. A afetiva se fundamenta em emoções e afetos. Ela se refere prioritariamente na ordem dos sentimentos, né? Aqui no material de vocês tem um linkzinho ali que vai explicar essas coisas todas que vocês podem assistir também. Esse material eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Acho que eu não consigo botar o arquivo aqui no chat. E também vai ter um texto teórico disponibilizado para vocês ali no meu blog. Eu gostaria que vocês acessassem esse material, estudassem, né? Eu quero, antes de nós encerrar aqui, ainda usar o espaço para fazer uns combinados com vocês. Só um minutinho.